Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast sobre o mercado livre de energia. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante nesse mercado. Nós estamos falando dos agentes. Isso mesmo. Nós vamos entender quem são eles, o que eles fazem, onde eles moram. E para isso, Uhum. nós vamos ter a ilustre presença dos nossos convidados aqui. Temos aqui o Rickson Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. e o nosso grande Vinícius. Olá, pessoal. Novamente, prazer imenso estar com vocês para falar sobre os agentes do mercado de energia. E agora, para começar, já queria começar perguntando para o Rodrigo o que basicamente são esses agentes do mercado livre de energia e quais papéis que eles desempenham. Eu gostaria de começar dizendo que os agentes são agente. Claro que eu estou brincando, mas na verdade são todos aqueles que participam, né, de uma forma ativa dentro do mercado livre de energia. Quem são eles exatamente, né? Nós estamos falando de geradores, nós estamos falando de distribuidores e estamos falando de consumidores e, último, mas não menos importante, os comercializadores. E eles trabalham em conjunto para fazer algo que nós precisamos e muito, fazer que a energia chegue até a sua casa, né? Ou seja, de uma tal forma, se um deles falhar ou não performar da forma que deve fazer, com certeza nós sentiríamos isso de alguma forma ou de outra. Talvez na falta de energia ou muitas das vezes num pagamento descontrolado do nosso consumo energético. Então, esses quatro tipos, né, de agentes aqui, combinados, trabalham de tal forma para levar o melhor produto e o melhor serviço para você, usuário de energia elétrica. Muito bacana, Rodrigo. E Rickson, você gostaria de falar alguma coisa mais sobre esses agentes do mercado de energia? Bom, então, basicamente, nós temos aí, como por exemplo, então, os geradores, que seriam, por exemplo, as usinas, né, usinas hidrelétricas, usinas térmicas, como por exemplo, então, a nossa usina de Itaipu, que a gente tem aqui em que a gente tem no Brasil. Depois a gente tem os distribuidores, como por exemplo a CEMIG, a CPFL, Paulista, que distribui essa energia. Depois os consumidores, que é você que paga a sua fatura. E, por fim, os comercializadores, né, que somos nós, da Martson, que fazemos essa gestão para você. Então, basicamente, esses são os agentes mais importantes aí do mercado de energia. Muito bacana, Nixon. Obrigado pelas informações. São agentes que têm funções bem definidas, né? Como foi dito. Sim. Mas eles têm alguma interação entre si? Existe alguma relação de dependência entre eles? Poderiam me falar mais sobre isso, Rodrigo? Claro, claro. Eles trabalham, né, de uma forma em conjunta, como nós já falamos aqui, né? A necessidade de eles terem um alinhamento é muito importante, né? Pois como você poderá vender algo, né, falando aqui do comercializador, se você não tem o gerador que produz essa energia, né? Os contratos são firmados e você precisa ter previsibilidade, né? Ou seja, se eu vendi um contrato ou estou negociando um contrato que vai garantir uma produção de energia, né, para os próximos 5 anos, esse gerador precisa estar apto e capaz de garantir essa produção que chegue no nosso consumidor final. Então, essa inter-relação é super importante. E agora, nada serviria também do gerador, né, gerar ou transformar a energia de qualquer fonte que seja, se o distribuidor lá na ponta não fazer essa energia chegar até o cliente. Ou seja, você percebe que existe uma cadeia, né, que uma depende da outra, né? Porque falando dos comercializadores, né, nenhum desses outros partes dessa chave ou dessa corrente teria um trabalho se não fosse a venda dos comercializadores também. Então, ou seja, você percebe que existe uma interdependência ou a necessidade de cada um atuar na sua habilidade e na sua responsabilidade dentro desse jogo para que todo mundo possa se beneficiar dele no final.
Muito bacana saber dessa relação. E você sabe mais uma coisa sobre isso, Rickson? Você gostaria de compartilhar com a gente? Sim, sim. A relação que eles mantêm entre esse mundo contratual, vamos dizer assim, é... Peraí, falei errado, gente. Voltando, né? Uhum. A relação que eles mantêm, todo putz, peraí. Vai. Além disso, os agentes eles interagem entre si por meio de contratos de compra e venda de energia, né? Que a gente faz essa separação entre o mundo físico e esse mundo contábil. Então, uma vez que os comercializadores eles negociam a energia para os consumidores, essa energia ela é novamente gerada pelos geradores. Então, esse ciclo, né, que a gente tem faz parte assim dessa relação que eles mantêm entre si. Muito bacana, Rickson, né? Então não existe agente mais importante que o outro, né? Todos se completam, né? E todos têm a sua função ali definida. Então, Exatamente, todos se completam. muito bom. E eu queria saber agora, perguntar para o Rodrigo, na verdade, quais são os principais desafios enfrentados pelos agentes do mercado de energia? Se é que existem alguns desafios. Existem vários desafios, são bem muito pertinentes essa sua pergunta, porque como nós já podemos observar, né, e para você que está nos assistindo, você talvez esteja aqui como um curioso, tentando entender como isso funciona, como isso se dá. Esse é um mercado relativamente novo comparado com a história, né, do mercado de energia no Brasil e o que também falar do mundo, né? Existe uma certa resistência, né, para novos agentes ou pessoas entenderem como esse processo funciona, né? Então, muitas das vezes o cliente fica preocupado, peraí, como que eu vou comprar energia de uma empresa que tem pouco tempo de vida, sendo que eu estava acostumado a comprar energia de uma empresa centenária, como por exemplo a CEMIG ou até outras concessionárias que têm uma longa história, né, de operação no Brasil. Então gera essa dificuldade até para investidores também entenderem a grandiosidade desse mercado de tal forma para que ele se torne uma coisa confiável, né? Então, ou seja, a primeira coisa que nós enxergamos como desafio é a questão da educação, a questão de ter o conhecimento necessário para entender como toda essa cadeia funciona. Porque uma vez que você entendeu, ou seja, você retira da sua mente o desconhecido. E quando você faz isso, você tem mais confiança e entendimento para saber como todo esse processo funciona. De tal maneira que você fique confortável e inclinado a fazer parte disso quando você vai identificar ou ver todos os benefícios que esse processo ou essa modalidade traz para você e também para a sua empresa. Realmente, Rodrigo, essa reeducação é muito importante, porque o mercado de energia ele é centenário no Brasil, essa questão de distribuidores, né, locais. E os podcasts da Marson estão aí para isso mesmo, para reeducar a população e trazer informação sobre o mercado livre de energia, mostrar os seus benefícios, mostrar que os riscos não são isso que o pessoal pensa, que mesmo sendo uma coisa nova, é uma coisa confiável. Então, por aí vai. E, Rickson, você conhece algum outro desafio enfrentado pelos Sim. agentes? Alguns desafios que são enfrentados também estão relacionados com o clima, né? Que faz a gente muitas vezes ter que trabalhar ali com um meteorologista, né? Para ter noção de como que vai estar o período de fornecimento de energia daqui tantos e tantos tempos, né? Porque muitas vezes nós trabalhamos com contratos de longo e médios prazos, então nós precisamos saber, por exemplo, como que vai estar o período ali de energia em determinado momento. Muitos desafios que a gente vê também em relação a isso e ao mercado de energia como um todo é a falta de, muitas vezes, informação, né? Porque como é tudo assim relativamente novo, muitas vezes a gente não tem tantas informações, então a gente tem que ir ali, quando a gente já tem uma equipe especializada com isso e com experiência, é uma coisa, mas muitas vezes a gente tem que ir descobrindo esse caminho. Isso foi o que eu mais via relacionado a isso, essas dificuldades apresentadas
pelas empresas novas, assim, vamos dizer assim. Com certeza, isso é tudo relativamente muito novo. Mas o futuro é promissor, né, Rodrigo? O que você pode falar sobre ele em relação aos agentes do mercado de energia? Ah, com certeza, com certeza. Nós vemos que para todos aqueles que estão, né, operando, né, dentro desse mercado livre de energia, existe o horizonte é totalmente promissor, como nós falamos em alguns episódios anteriores. Nós vemos que ainda é só a ponta do iceberg dentro desse processo inteiro. Nós vemos que existe, né, uma gama enorme de outras pessoas que vão poder fazer parte desse mercado de livre de energia que ainda não é possível. Mas assim que o mercado for ficando mais maduro e aderindo às outras pessoas, isso será uma coisa totalmente normal e totalmente de fácil entendimento, né? Agora, quem realmente tem vantagens é quem se antecipa, né? Quem entra na onda para surfar, principalmente antes de ficar algo popular, né? Então, se você está pensando, se você tem a ideia de participar e entender um pouco melhor sobre isso, eu super aconselharia você já fazer essa transição, para que você já possa experimentar esses benefícios desde já, não esperar depois, né, onde todo mundo faz parte disso, ou seja, isso vai te dar uma certa vantagem com relação aos seus pares e você vai ter muito mais sucesso na sua vida nessa transição também. Com certeza. Quem fizer essa adesão, tem certeza que não vai se arrepender. E você, Rickson, quais são as suas previsões? Você é esperançoso igual o Rodrigo? Acha que tem um futuro bem promissor aí pela frente? Eu também sou, assim, muito esperançoso quanto ao mercado de energia. E quanto a questões futuras, né, vale lembrar que nós temos encargos no Mercado Livre que nós não pagamos, assim como nós pagamos no regulado. E alguns desses encargos, à medida que os clientes migram para o livre, eles aumentam no regulado para fazer esse balanço, entendeu? Então, a tendência da nossa conta de energia no mercado regulado é aumentar, enquanto a do mercado livre é diminuir. Então, ainda é uma perspectiva futura, então o que a gente tem aí é de melhoria sempre, né? Então, algo muito bom aí da gente fazer essa migração para o mercado livre. Perfeito, perfeito. Gente, parece que nosso podcast está chegando ao final. Então, gostaria de agradecer vocês dois por essa participação. Foi bem interessante discutir sobre os agentes do mercado de energia e entender também que não é algo tão complicado assim como parece, né? Tudo coisa muito simples. Então, eu queria deixar para vocês se despedirem do pessoal aí. Foi muito legal estar aqui falando novamente sobre isso. O prazer foi todo meu e até a próxima. Perfeito. E eu queria deixar muito claro para você, se você tem um interesse, né, de entender um pouco melhor e saber como o mercado livre de energia pode mudar a sua vida, né, a sua vida dentro do mundo energético, nós vamos deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa entrar em contato conosco e nós prontamente faremos esse contato para que você possa já antecipar, né, a sua entrada no mercado livre de energia ainda esse ano, tá certo? Um grande abraço a vocês, esperamos na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.